Olá. Ontem eu assisti um vídeo no YouTube sobre como não cair em sono durante as meditações. É de uma pessoa chamada Giovanni. Eu acho que ele é australiano e como crédito, porque muito do que eu vou falar, ele disse também, eu vou colocar o link do vídeo na descrição, do vídeo dele, na descrição deste vídeo. Eu não vou repetir o que ele disse, mas eu vou falar algumas coisas iguais praticamente, de outra forma, e vou acrescentar outras. Então, o primeiro ponto, na meditação, às vezes ocorre de dar sono, a pessoa tem sono. Isso eu acho que quase que com todo mundo que medita acontece isso. Algumas pessoas têm sempre sono. Então, esse assunto realmente é importante. É claro, esse vídeo é para meditadores, para quem medita. Então, portanto, tem o risco de ter sono. Bom, primeiro ponto, quando se fala que numa meditação às vezes dá sono, eu estou pensando numa categoria de meditação, que é a categoria da meditação passiva, em que a pessoa fica sentada, normalmente imóvel. Aí sim a probabilidade do sono é maior. Mas é bom lembrar que existem meditações ativas, corporalmente ativas, às vezes muito ativas, às vezes médio. Enfim, isso já não traz sono. Então vamos quebrar a ideia, pelo menos é a minha abordagem, de que engloba. Meditação não é apenas ficar sentado imóvel. Meditação basicamente é ser o observador do que está acontecendo no momento. Observador silencioso. Eu não vou entrar agora em detalhes de conceituação, mas só para tornar claro, eu posso ser esse observador tanto imóvel quanto em movimento. Beleza? Então tá. Quais são as possíveis causas de sono em meditações paradas? A mais importante é falta de sono. A pessoa está carente de sono, ela está com sono atrasado. Nesse caso, a probabilidade dela entrar em sono é muito grande. E é claro, entrar no sono relaxado não é meditação. É um repouso, é algo fisiologicamente importante e necessário, mas não é meditação. Então, se a pessoa não quer entrar em sono porque tem sono atrasado, então põe em dia. Agora, se mesmo assim ela quer meditar com sono atrasado, eu vejo duas posturas. Uma de tentar lutar contra o sono e a outra é aceitar o sono. Tá bom, você está aí, meu corpo está precisando, esta é a prioridade deste momento, eu me entrego, eu me rendo, relaxadamente, sem culpa. Isso é o que o meu corpo pede agora. Eu ouço o meu corpo. A minha postura é nessa segunda opção. Eu acolho, eu não luto contra. Lutar contra o sono, para mim em especial e pelo que eu observo nas pessoas que eu ensino meditação, acaba tornando a experiência desagradável, sem necessidade. Curta o sono. É a sua necessidade agora. Então, fora isso, existe uma outra possibilidade que eu considero que seja uma possibilidade para meditadores mais experientes. A palavra experiente também não quer dizer muita coisa, porque às vezes a pessoa medita muito, por muitos meses, muitos anos às vezes, e sem qualidade. Então, experiência não quer dizer tempo de prática, mas quer dizer qualidade crescente de prática.
Então, para meditadores mais experientes nesse sentido, é possível a pessoa ser a observadora do próprio estado de sono. Ela pode sentir o corpo adormecer, ela não luta contra, mas ela se mantém como observadora. Aí sim é uma experiência agradável, profunda, se torna um nível de meditação bastante diferente e profundo. Então é uma possibilidade de não deixar que o observador apague, manter o observador do próprio sono. Mas o fato da pessoa dormir, quando é sono atrasado, põe em dia. O sono é importante. Vai meditar quando você está com sono em dia. Esse é o primeiro ponto, sono atrasado. Um outro motivo poderia ser ela fazer por um tempo maior do que ela está acostumada. Então, ao fazer por um tempo maior, pode ser que ela entre em sono. Então, se for esse o caso, a pessoa ela vai ter que descobrir se é esse o caso. Se for esse o caso, ela faz até o ponto em que o sono não venha, de forma que ela vá se acostumando cada vez mais com esse estado e consiga prolongar o tempo mantendo o estado de alerta. Aos poucos, isso vai acontecendo por cada vez mais tempo. Então, um outro motivo é esse: fazer um tempo a mais do que seria o habitual ou o confortável para a pessoa. Um outro motivo que eu considero bastante importante, na verdade é o segundo mais importante, provavelmente, é a escolha do horário. Tem horário que não é favorável. Por exemplo, depois de comer muito, depois de almoçar bastante, por exemplo. Se ela for meditar, a tendência fisiológica é ela entrar em adormecimento. Então, não é uma boa meditar depois de comer muito. Para quem não é noturno, para quem é mais diurno, se ela começa a meditar à noite, ela vai tender a adormecer mais facilmente. Então, essa questão da escolha do horário é importantíssima, porque os horários trazem níveis de presença diferentes de pessoa para pessoa. Uma pessoa que medita com mais profundidade de manhã, ela precisa meditar no horário que é o mais adequado. Se ela for meditar à tarde, ela vai perceber que o nível de presença diminui. E outras pessoas é o contrário. Então, cada um tem que descobrir qual é o horário que ela fica mais desperta, mais atenta. E isso também varia conforme a estratégia. Então, é um universo de experiências. Por exemplo, normalmente, pelo que eu ouço, as técnicas ativas são mais indicadas de manhã. Não é a minha experiência. Pessoalmente, eu, Nisargam, eu gosto mais de praticar as ativas ao final da tarde. O meu nível de atentividade é maior, o meu fluir é maior, meu corpo está mais engrenado. Para outras pessoas, não. Então, não há uma regra, mas atente-se para o horário que você escolhe para meditar. Isso tem relação com várias coisas, inclusive com a vinda de sono, dependendo da sua opção. Um outro motivo que pode favorecer a ocorrência de sono durante uma prática de meditação passiva é a postura. É claro, se ela vai meditar deitada, o que você acha? Eu não preciso falar nada. A probabilidade é muito grande. Agora, se ela for meditar assim ou assim, faz diferença? Faz diferença. Experimenta. Então,
Tudo isso que eu estou falando é questão de bom senso. Existe também algo como você fazer com má vontade, fazer por obrigação. Aí você olha a meditação como se fosse algo entediante. Bom, se você tem essa visão, provavelmente você tem uma visão equivocada da meditação. E algumas pessoas têm visões equivocadas da meditação, muitas visões equivocadas. Aqui eu estou supondo que a pessoa tem uma visão parecida com a minha. Quem quiser ver outros vídeos meus esclarecendo o que eu entendo por meditação. Mas se alguém vai meditar com essa postura de tédio ao meditar, ela não descobriu o prazer. Meditação é um lazer. Eu não aguento, eu tenho que dizer isso. Enquanto não for um lazer, um prazer, algo está errado. Mas, então a dica é que ela mude o padrão. Se a questão é tédio, então o convite aí é algo muito importante que se aplica não só a essa questão do tédio, mas é uma atitude interna importantíssima para o aprofundamento de meditação, o desfrute da meditação, que poderia usar a palavra curiosidade ou interesse. Em quê? Em ampliar a sua percepção. Nosso espectro de perceptividade é muito limitado. A meditação é um amplificador de espectros de perceptividade. Eu acabo percebendo mais coisas do que externas, sons, visual, e internas. Eu percebo mais a mim mesmo, não só mais sensações corporais ou sensações respiratórias que eu nunca me dei conta, mas estados emocionais, conflitos, situações internas. Essa atitude de interesse em ampliar a sua perceptividade, em atravessar o portal da percepção, que é o convite que a meditação faz. Quanto mais eu penso, mais o meu mundo é fechado dentro de um universo restrito de percepções. Então traga esse interesse, essa curiosidade em perceber mais nuances da vida, tanto externa quanto interna. Então essa seria um outro antídoto contra um sono que vem em função do tédio. Então eu falei de sono atrasado, eu falei de fazer uma meditação mais prolongada do que eu estou acostumado. É possível que a pessoa entre em sono por causa disso, ou que tenha uma experiência desagradável. Não procure ter experiência desagradável. Faça o limite que for confortável para você. A gente falou de horário, escolha do horário, falamos da postura e dessa atitude entediante que a pessoa pode ter. Algo está errado aí, mas o antídoto é esse interesse em ampliar a percepção. Existe um outro motivo que faz com que a pessoa entre em sono, e esse motivo é bastante importante também. É o sono boicote. Eu falei que quando tem sono fisiológico, real, uma necessidade de dormir, relaxa e goza. Pode dormir à vontade, recupera e vai meditar quando você não está com sono atrasado, quando você recuperou. Mas existe aquele sono que você não está com sono atrasado, mas existe um comando mental para que você durma, como boicote da experiência. Nós passamos uma vida valorizando demasiadamente nossos pensamentos, nossas crenças. Existe uma identificação muito forte de nós como seres em relação ao que a gente pensa. E a meditação, ela muda tudo isso. Eu não sou o que eu penso.
Eu não sou o que eu acredito, eu não preciso defender o que eu acredito. Eu sou apenas o observador, o centro observador da vida como um todo. E isso dá um certo desconforto em alguma dimensão da mente, que quer se manter como a dona do pedaço. Portanto, se você sentir que você não está com o sono atrasado e todas as outras dicas, está tudo tranquilo, está tudo certo, mesmo assim vem sono, então você fique esperto de descobrir se existe algum receio seu de cada vez mais estar nesse centro. A minha sugestão é que nesse caso você prossiga, mesmo assim, não dê bola para sua mente temerosa. Reavalie o que realmente você quer.